Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor, né? Como o nome já sugere, né, os ângulos e os cossenos diretores serão, né, respectivamente, os ângulos e os cossenos desses ângulos, né, que vão direcionar um vetor, né? Como assim? Eu vou desenhar para vocês aqui, né, um sistema de coordenadas para a gente ver como que vai, né, como é que vai ficar isso daqui. Bom, mas enquanto eu desenho, eu já vou falando para vocês, né? Nós vamos fazer os cossenos diretores e os ângulos diretores, né? Consequentemente, em relação a cada um dos eixos coordenados, tá? Então, um vetor qualquer, ele vai ser direcionado, né, por um vetor, né, com base no eixo dos x, por um outro ângulo, né, com base no eixo dos y, e outro ângulo com base no eixo do z, né? Basicamente isso, né, que é esse ângulo diretor, ou o cosseno, né, deste ângulo diretor. Tá certo? Então vamos lá. Aqui nós temos o nosso sistema de referência, né, um sistema tridimensional. Vou desenhar para vocês um vetor qualquer, tá, em 3 dimensões. Então esse vetorzinho aqui é o nosso vetor V, tá certo? E, como a gente já viu anteriormente, né, o nosso sistema de referência, ele possui 3 vetores unitários, né, também chamados de versores. Tá? Na direção na direção x, nós temos o versor I. Na direção do eixo y, nós temos um versorzinho aqui que é o J. E na direção do z, nós temos um versorzinho que é o K. Tá certo? Então, os ângulos diretores vão ser o quê? Os ângulos que esse vetor V faz, respectivamente, com os vetores I, J e K. Então, nós vamos ter no espaço tridimensional 3 ângulos diretores. Então, nós temos o primeiro aqui do I com o V, que nós vamos chamar de ângulo alfa. Aí nós temos um do vetor J com o V, que nós vamos chamar de beta. E nós vamos ter um terceiro aqui em cima do K com o vetor V, que nós vamos chamar de gama. Tá certo? Então, esses são os 3 ângulos diretores, né, do vetor V. Tá certo? E como nós temos esses 3 ângulos, nós podemos também determinar os cossenos diretores. Tá? Por que a gente fala em cosseno diretor? Porque a equação que a gente determina o ângulo, que a gente viu na aula passada, né, ela é com base no cosseno do ângulo, né? Só para a gente recordar aqui, nós temos que o ângulo entre dois vetores, ele é escrito da seguinte forma. Cosseno de θ é igual, nós vamos ter aqui o produto escalar entre dois vetores u e v, dividido pelo produto desses módulos, né? Desses dois vetores, u e v, tá certo? Então, essa, né, é a equação que a gente utiliza para encontrar o ângulo entre dois vetores quaisquer u e v. Então, quando a gente fala em cossenos diretores, nós vamos ter o cosseno desses ângulos aqui, que vão ser dados aqui pelo vetor v, por exemplo, e aqui no lugar do vetor u a gente usa ou i, ou j, ou k, tá certo? Então, isso que são esses ângulos. Vamos ver como é que fica? Então, vamos lá, né? Para o cálculo do cosseno, né, do ângulo alfa, nós vamos ficar com cosseno do alfa vai ser igual a quê? Né? Nós vamos ter o vetor I escalar V, né, que é o vetorzinho azul aqui de cima, dividido pelo módulo de I vezes o módulo de V. Né? Mas como a gente sabe, o versor I ele é um vetor unitário. Tá? Então a gente pode, né, colocar aqui o módulo de I igual a 1 e ficar apenas com o módulo de V aqui na parte de baixo. Na parte de cima, né, desse produto, nós vamos ter as coordenadas do versor I, né, que são 1, 0 e 0, que faz o produto escalar com o vetor V, que é um vetor genérico. Né? Aqui nós podemos colocar coordenadas genéricas, x, y e z, por exemplo. Tá? Dividido. O módulo de I sabemos que é 1, o módulo de V é uma incógnita, porque depende, né, do vetor V que a gente vai utilizar. Fazendo o produto escalar na parte de cima, nós vemos que fica 1 escalar x, que é x, 0 escalar y, que dá 0, 0 vezes z dá 0, né? Dividido pelo módulo de v. Tá? Então, esse daqui
é o nosso cosseno diretor do ângulo alfa. Então, se eu quero calcular o ângulo alfa, eu vou ter o arco cujo cosseno é a coordenada x do vetor dividido pelo módulo deste vetor genérico, tá? O mesmo pode ser feito para o cosseno do ângulo beta, que é o ângulo entre j e v, e o cosseno do ângulo gama, que é o ângulo entre o vetorzinho k e o vetor v, tá certo? Então, como que fica aqui? Cosseno do beta vai ser igual a versor j escalar v dividido por módulo de j módulo de v. É as mesmas considerações, né? Então, j é 0, 1, 0 vezes v genérico x, y, z dividido, módulo de j é 1 pelo módulo de v, né? 1 vezes módulo de v é módulo de v. Então, aqui nós ficamos apenas com o produto 1 vezes y, que dá y, dividido pelo módulo de v, tá certo? E, de maneira análoga, cosseno do nosso ângulo gama será versor k vezes v, né, escalar v, dividido pelo módulo de k vezes o módulo do vetor v. K vezes v a gente sabe que vai dar z, dividido pelo módulo de v, né? Mesma estratégia, né? Só que aqui, no lugar de 0, 1, 0, fica 0, 0, 1. Aí multiplica pela coordenada z apenas, né? Daí fica dessa forma aqui, tá certo? Então, o que são os ângulos diretores? São os ângulos que um vetor qualquer faz com os eixos x, y e z, né? Ou seja, faz com os versores i, j e k. Tá? E os cossenos diretores são os ângulos, né? São os cossenos desses ângulos diretores. Então, cosseno de alfa, cosseno de beta e cosseno de gama, que de maneira resumida são a coordenada x dividido pelo módulo de v, a coordenada y dividido pelo módulo de v e a coordenada z dividido pelo módulo de v. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula e na próxima videoaula nós vamos fazer um exemplo utilizando essa teoria aqui. Até lá!